Glória a Deus, aleluia. Salve a amada igreja, com a santa e a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos fazer a leitura da palavra aqui, né? Aleluia, Deus Santo. Em João 9, passagem bastante conhecida, né? Louvado seja o Senhor. Mas o Senhor manda que proteja a sua palavra como chuva, irmão. A palavra tem que ser pregada. Aleluia. Quanto mais ela for conhecida, melhor é. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor falou: traga a palavra aqui. Irmãos. E nós temos que obedecer o Senhor. Não é o que a gente quer, mas é o que o Senhor quer. Nós temos que ser canal, irmãos. Canal na mão do Senhor. Aleluia. Ser só um instrumento para que Ele venha falar. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque quando a gente está no nosso eu, fica difícil o Senhor operar, né? Aleluia. Que o nosso eu seja o do Senhor, né? Que o nosso querer seja dele. Louvado seja Deus. Lucas 9, né? Que fala a cura de um cego de nascença. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim: João 9, né? A cura do cego de nascença. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus, Senhor. Glória. Diz assim, amados: e passando Jesus viu o homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do céu. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviar. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Louvado seja o nome do Senhor. Não poder sentar, né? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, louvado seja Deus. Jesus, Ele carregou um fardo muito pesado. Aleluia. Ele carregou, né, todo o pecado da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela grande responsabilidade estava sobre os ombros de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, irmãos. Jesus, Ele estava no corpo de carne igual ao nosso. Ele sentia dor. Louvado seja Deus. Ele sentia dor, irmãos. Aleluia, Deus Santo de Israel. E Ele é o puro amor, irmão. Ele não era, não. Ele é o puro amor. Louvado seja Deus. E o Senhor Jesus, Ele não sentia ódio. Louvado seja Deus. Ele não sabe o que é ódio, irmãos. Porque aqueles homens que esbofeteavam Ele, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus Santo de Israel. Ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha só, irmãos. Se fosse outra pessoa, queria pular no pescoço daqueles homens, né, daqueles soldados, e ia arrochar o pescoço, né? Mas o Senhor pedia perdão ao Pai por ele. Pedia que o Pai perdoasse eles, porque eles não estavam sabendo o que fazer naquele momento. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amados, o nosso Jesus é digno
de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Ele é o nosso melhor amigo de todos os momentos, de todas as horas. Louvado seja Deus. Irmãos, tem hora que você não pode contar com ninguém. É só você e Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. É só você e Ele. Eu falo com experiência própria. Louvado seja Deus. Eu tenho 26 anos de caminhada. Glória a Jesus. Tenho muitas experiências nessa caminhada, irmãos. Aleluia. Falo com experiência própria. Tem hora que você é só você e Ele. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus. E aqui, amado, o Senhor Jesus estava passando aqui, né? E esse cego de nascença, louvado seja o Senhor, aleluia, Deus Santo de Israel, ele estava sentado meditando, né? E aí os discípulos chamaram a atenção do Senhor Jesus para aquele cego, louvado seja Deus. E os discípulos perguntaram ao Senhor: Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele mesmo ou foi os pais? Irmãos, a criança, irmãos, não tem como ela ter pecado, né? Louvado seja o Senhor. Aleluia. Foi ali uma pergunta, né? Eu achei muito sem sentido da parte dos discípulos. Por quê? Ele era cego de nascença, né? Louvado seja o Senhor. Se ele já nasceu cego, não tinha como ele pecar, né? Louvado seja o Senhor. Porque o pecado, louvado seja o Senhor, ele vem quando a pessoa começa a ter entendimento das coisas, né? Louvado seja o Senhor. A partir dos 8, 9 anos de idade, irmãos, a criança ela já começa a entender aquilo que é ruim e aquilo que é bom. Louvado seja o Senhor. E por ali já começa pecado, né? Louvado seja Deus. Aleluia. E o Senhor Jesus falou para eles que nem ele pecou e nem os seus pais pecaram para que ele nascesse daquele jeito, né? Louvado seja o Senhor. Mas foi para que se manifestasse a glória de Deus. Foi para que se manifestasse o poder de Deus. Glória. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. E aquele cego, amado, ele não deu uma palavra para Jesus. Ele não pediu nada para o Senhor. E o Senhor se compadeceu dele naquela hora. Louvado seja Deus, aleluia. O nosso Jesus, irmãos, ele é lindo. Ele é maravilhoso. Ele se compadece dos seus filhos. Louvado seja Deus. Aleluia. E ali, louvado seja Deus, ele cuspiu no chão. Fez um lodo ali, deu uma lama, louvado seja o Senhor, e passou nos olhos daquele homem. Aleluia, Deus Santo de Israel. E falou para ele: agora vai e lava-te lá no tanque de Siloé. E ele levantou-se e foi. Louvado seja Deus, irmãos. O que me chama a atenção aqui, irmãos, aleluia, é o obedecer. Louvado seja Deus, aleluia. Ele obedeceu o que o Senhor falou. Ele acatou a palavra do Senhor. Ele nem conhecia Jesus. Aleluia, Deus Santo de Israel. E ele foi. Ele levantou-se com os olhos, né? Ali todo untado por aquela lama, né? Que o Senhor fez ali com a própria saliva. E foi, chegou lá. Ele entrou naquele tanque, lavou o rosto e começou a ver tudo. Que coisa maravilhosa, que coisa linda, gloriosa, irmãos. A obediência, irmãos, aleluia, é melhor do que o sacrifício. Muitas das vezes você faz um sacrifício, aleluia, Deus Santo de Israel, e não quer obedecer. Louvado seja Deus.
E o Senhor fala: obediência quero e não sacrifício. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ele foi e voltou enxergando para a glória de Deus. Porque o Senhor Jesus falou que Ele é a luz do mundo. Aleluia, Ele é o Santo de Israel. E aquele que estiver nele, não entrará em treva, mas terá a luz da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, vamos andar na luz, irmãos. Vamos andar na luz. Não estou falando desta luz, porque esta luz, ela não ilumina o caminho do teu espírito, muito menos a tua alma. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quem ilumina o caminho do teu espírito é o Senhor Jesus. Essa luz aqui serve só para o material, mas a luz dele é que ilumina o caminho do espírito. Conforme a gente vai na caminhada, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. É Ele que ilumina o nosso caminho. E aquele que anda na luz, ele não tropeça. Ele não tropeça. Aleluia. Agora aquele que está andando no escuro, aleluia, louvado seja Deus. A tendência é tropeçar, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E ali, amados, louvado seja o nome santo do Senhor. E aquele dia era um dia de sábado. E no sábado o povo judeu não podia fazer nada, louvado seja o nome do Senhor. Até a comida ele tinha que preparar um dia antes. Porque naquele dia eles não podiam fazer nada, louvado seja o nome do Senhor. E ali o Senhor Jesus curou aquele cego naquele dia de sábado. E o cego ele não podia nem ir na beira daquele tanque lá se lavar. Mas ele foi, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus Santo de Israel. E o povo começaram, né? Ficar admirados, os vizinhos que conheciam ele, né? Quando viram que ele estava enxergando, louvado seja o nome do Senhor, começaram a falar: ué, ele não é aquele nosso vizinho que era cego? Aleluia, Deus Santo de Israel. Aleluia, Deus. E ele falou: sou eu mesmo. E eles perguntaram: mas o que aconteceu com você? E ele falou: um homem chamado Jesus passou logo nos meus pés, nos meus olhos, e me mandou ir me lavar. E eu agora estou enxergando. Aleluia, Deus Santo. Isso causou uma grande confusão, porque os religiosos não aceitavam aquilo de maneira nenhuma. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E ali, louvado, ele foi expulso, irmãos. Ele não podia nem entrar na sinagoga por causa daquilo ali. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. E foi uma grande confusão por causa da cura daquele cego. Louvado seja Deus. Amados e queridos irmãos, para o Senhor Jesus, nada é impossível. Ele pode tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes o empecilho está em nós. Louvado seja Deus. Está na gente o empecilho, o bloqueio. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem que cair por terra. O bloqueio tem que cair por terra. Louvado seja Deus. A tua parentela, louvado seja o Senhor. Os teus vizinhos têm que ver Jesus na tua vida, louvado seja Deus. Você não pode aceitar viver na mesmice. Louvado e engrandecido seja Deus, aleluia. Você não pode de maneira nenhuma, louvado seja o nome do Senhor, ficar, louvado seja Deus, desta forma, desagradando aos olhos do Pai. Aleluia, Deus Santo de Israel, andando mais na treva do que na luz, falando mais a mentira do que a verdade. Isso não agrada os olhos do Senhor. E o mundo está te vendo, e você está sendo filmado pelos céus.
aleluia, filmado, irmão, louvado seja o nome do Senhor, naquele grande dia, louvado seja Deus, a vida de cada um vai passar diante dos seus olhos, louvado seja o nome do Senhor. Eu estava ouvindo um testemunho de um pastor, né, louvado seja Deus, que na juventude dele, ele se desviou dos caminhos do Senhor, e ele começou a fazer coisas desagradáveis aos olhos do Senhor. E a mãe dele estava ali de joelho buscando por ele. Não desistia dele de maneira nenhuma. Irmãos, não podemos desistir. Aleluia, temos que perseverar. Temos que perseverar. Por mais que aos seus olhos seja impossível. Porque os olhos da carne costumam, ver só o material. Aleluia. Mas você tem que aprender a enxergar com os olhos espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele jovem começou a fazer coisas agradáveis ao nome do Senhor. Aleluia, Deus Santo. Começou a namorar mulheres casadas. Louvado seja Deus. O marido estava chegando em casa, ele estava pulando a janela, fugindo da casa. Louvado seja o nome do Senhor. Fazendo muita coisa absurda. E ali, amado, ele foi acometido com um câncer. E ele foi parar no leito do hospital. Ele estava naquele leito lá. E a mãe dele levava a igreja toda para orar por ele. Aí a igreja acampava ali, embaixo do hospital, louvado seja o Senhor, para orar por ele. O povo fazia vigília, orando por aquele jovem. E aí, amado, louvado seja o Senhor, chegou o momento que o jovem morreu. Ele faleceu. E ali, louvado seja o nome do Senhor, mas antes dele falecer, ele se reconciliou com Jesus. E quando ele falou que quando ele saiu do corpo, ele viu o corpo dele lá deitado, ele fora do corpo dele. De repente parou a carruagem e desceu um homem muito alto, armado, armado com uma espada muito grande, e as armaduras dele eram de ouro. Era ouro puro, aquilo ali refletia muito. E chegou e parou na frente dele para buscar ele. E de repente apareceu um demônio enorme. E parou também na frente dele e começou a falar assim: não, eu vou levar ele. Eu vou levar ele. Aleluia. E aí ele ficou apavorado naquela hora, Ele ficou apavorado. E aí ele começou a falar com Deus: Senhor, eu já me reconciliei. Eu já renovei minha aliança com o Senhor. Por que esse demônio veio me buscar? Aleluia, Deus Santo, Deus Pai. E aí, irmãos, naquela hora, o anjo falou para ele: entra aqui. Entrou na carruagem e subiu. Ele falou que quando ele viu, ele estava diante do Senhor. E ali, amado, quando ele chegou diante do Senhor, ele falou que ele ficou maravilhado. E aí começou, aí veio passar, e começou a passar um filme da vida dele, irmãos. Ele falou que se tivesse um buraco ali, ele se enfiava de tanta vergonha que ele sentia naquela hora. E está diante, daquele ser celestial, pura santidade, passando aquela imundícia que ele fazia, que ele praticava aqui na carne. E ele disse que queria de qualquer maneira se enfiar no buraco, não tinha para onde ele fugir, e ele tinha que encarar para ali de pé. E ele ficou olhando tudo que estava assim, passando, ele via ele pulando a janela, fugindo, fazendo coisas erradas, chegando em casa trocado. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E ali, quando terminou aquele filme ali, aí ele pensou: agora eu vou ser lançado fora. Aí o Senhor falou assim: isso tudo eu já perdoei. A tua vida vai contar agora daqui para frente. Aí ele falou que naquela hora, irmãos, ele se alegrou. Ele ficou alegre. Ele falou que o Senhor, ele não queria mais voltar. Aí o Senhor falou assim: você vai voltar, porque a obra ainda não terminou.
você vai voltar. Aí ele ficou naquela confusão. Não, eu não quero voltar, eu quero ficar. Não pode. Você vai voltar porque a obra não está completa. Aleluia, Deus Santo, ele estava lá, irmão, no necrotério. E lá no necrotério trabalhava um diácono. Né? E aí, quando ele estava no necrotério, ele falou que estava aberto, de cima a baixo, né? Todo aberto. E quando ele entrou no corpo dele, começou a sentir dor, começou a gemer. E aí o diabo falou assim: está repreendido, está amarrado, como Jesus, descer demônio está por aqui, né? Está amarrado, arrependido, e começou a repreender aquilo ali. Aí ele começou a gemer mais alto, e aí ele levantou a mão, e o diabo olhou assim: meu Deus, é o irmão, é o filho da irmã. Aí foi lá, se aproximou dele, ele tinha ressuscitado. E aí ele correu, chamou os médicos, né? Os médicos vieram, voltaram com ele de novo os aparelhos, fizeram os procedimentos nele, e aí, irmão, ele foi curado. E aí ele foi fazer a obra do Senhor. Louvado seja Deus, irmãos. É muito bom a gente lançar a mão arada e seguir em frente. Não olhe para trás, porque depois que você olhar para trás, está difícil. Fica difícil, o sofrimento é maior. O segundo estado é pior do que o primeiro. E ele passou por essa moeda aí, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque ele saiu de onde ele nunca deveria ter saído, que foi da casa do Senhor, da presença do Senhor. Louvado seja Deus. Mas ele glorificava o Senhor, porque ele teve a oportunidade, né? E ele tomou posse. Louvado seja o nome do Senhor. E ele, irmãos, pregava o mundo inteiro aí, né? Contando esse testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, temos que fazer diferença, irmãos. Para você pregar, não é só você pregar a palavra, você pode pregar com a sua vida, com o seu proceder, com a sua maneira de viver. Porque pode ficar ciente que todo mundo está vendo. E eles comentam. Louvado seja o nome do Senhor. Eles olham e falam: olha aqui, quem te vê, né? Louvado seja. Então é uma diferença, né? Eles começam a ver a diferença na vida da pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos um nome a zelar, que é o nome do Senhor Jesus. Temos que ter muito cuidado para não escandalizar. Porque ai daquele por onde vier o escândalo. O Senhor Jesus veio em cima, né? Ele esteve que veio os escândalos. Mas ai daquele por onde vier os escândalos. Era melhor que essa pessoa, né? Porque aquele que escandaliza é melhor que amarrasse uma pedra para se lançasse as profundezas do mar. Amados, temos que ter vigilância, vigiar em todo o tempo, né? Louvar e engrandecer o Senhor do Senhor, porque não é o seu nome, é o nome do Senhor. Você carrega um peso, você carrega o nome do Senhor, e ele tem que ser glorificado nas nossas vidas, né? Louvado seja Deus, aleluia. Não se deixe vencer pelo inimigo. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Vem muita tentação, vem, irmãos. A tentação está aí todo o tempo, mas temos que resistir, porque Jesus já venceu por nós. Louvado seja Deus, aleluia. Amados, também a gente vê, né, o céu de Jericó. O céu de Jericó já foi diferente. O céu de Jericó, louvado seja Deus, ele estava ali sentado, meditando. E quando ele ouviu o barulho da multidão, ele logo ficou alerta, né? Aí ele perguntou: gente, que barulho é esse aí? Aí falaram: Jesus Nazareno está passando. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E ele, amado, não perdeu tempo, porque ele já tinha ouvido falar dos milagres que Jesus operava, né? Não operava, não, ele opera. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, porque ele não muda. Ele é o único que está sentado à destra de Deus, olhando por nós aqui na terra. E
Santo de Israel. E o cego não perdeu tempo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. E a multidão mandava que ele se calasse, irmãos. Mandava que ele se calasse, louvado seja o nome do Senhor, porque o mestre não ia ouvir ele. Olha só, irmãos, se enganavam completamente. Porque Jesus, ele é maravilhoso. Ele se compadece daquele que busca ele, daqueles que se derramam nos pés deles, que se lança no pé dele. Louvado seja Deus. E aí, amado, louvado seja o nome santo do Senhor. E trouxeram, e Jesus parou e mandou os gritos do cego, irmão, fez com que Jesus parasse. Jesus não saiu dali enquanto o cego não veio até ele. E ali Jesus mandou que trouxesse aquele cego. Trouxeram o cego que ainda vinha gritando. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus Santo de Israel. E o que é que você tem feito, irmãos, para receber o milagre? Para que a tua família seja salva, né? Louvado e engrandecido seja o nome de Deus. Eu tenho gritado pelo Senhor, pela misericórdia de Deus. Temos que gritar, irmãos, pedir socorro, Senhor. Não queira entrar no céu sozinho nem sozinha. Busque pela sua família, busque pela sua parentela, ore pelos outros. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido. E nós temos essa incumbência, irmãos, não de converter, porque o poder de converter o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas nós temos que falar, louvado e agradecido seja Deus. E ali, amados e queridos irmãos, quando ele chegou diante do Senhor Jesus, o Senhor Jesus me fez uma pergunta: que queres que eu te faça? E aquele cego falou: Senhor, que eu veja. Irmãos, nós temos que falar o que a gente quer, o Senhor. Tem gente que fala assim: não, mas ele sabe, não precisa nem a gente falar. Irmão, você se engana. Você se engana pensando e falando desta maneira. O Senhor quer ouvir da sua boca o que você precisa, o que você quer que Ele faça por você. Fale, abra a boca, fale, irmãos. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, que Ele está todo ouvido. Louvado seja Deus, aleluia. O cego falou: Senhor, que eu veja, eu quero ver. E o Senhor Jesus falou: vê, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Lucas 18, versículo 41. Aleluia, vamos meditar na palavra, irmãos, porque é a palavra que renova a nossa fé, que renova a nossa vida. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra, é ela que liberta, é ela que transforma a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quer ser um crente firme? Leia a palavra, pratique a palavra, traga ela para a sua vida, procure viver a palavra de Deus. E até aqui em Deus, Senhor. Amém.